Os Três Mal-Amados e a Academia de Letras do Brasil têm o prazer imenso de hoje termos um bate-papo, uma palestra sobre o papel social e político da literatura. Para isso, teremos como palestrantes professor e doutor Marcos Fabrício Lopes da Silva, professor e doutor Flávio R. Cotter. E para comandar esse bate-papo, Marcos Freitas, presidente da Academia de Letras do Brasil. Boa noite a todos. Com imenso prazer que daremos início a mais uma edição dos Encontros Literários da Academia de Letras do Brasil. E hoje eu gostaria de esse encontro homenagear ao nosso escritor Alain Vigianos, que nos deixou ontem. Alain Vigianos é um dos fundadores da Academia de Letras do Brasil e detentor da cadeira número 29, Cavalcante, patrono Cavalcante Proença. Então, esse encontro de hoje, essa live, é uma homenagem ao nosso confrade que nos deixou ontem, Alain Vigianos. Então, para dar início, o primeiro palestrante, o Marcos Fabrício Lopes da Silva, é brasiliense, nascido em 16 de setembro de 1979, escritor, poeta com vários livros publicados, entre eles Deslocado, 2010, Chapa Quente, 2015, Aberto para a Gente Brincar de Balanço, 2017, entre outros. Jornalista formado pelo Centro Universitário de Brasília, o ICUB, e mestre e doutor em literatura, em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, e professor de literatura brasileira e literatura infanto-juvenil. Então, com vocês, Marcos Fabrício Lopes da Silva. Boa noite. Boa noite. Eu quero começar no estado de graça, agradecendo a oportunidade de conversar com todos vocês sobre o papel social e político da literatura. Marcos Freitas, a sua capacidade de fazer pontes entre pessoas formidáveis é esplêndida. Você é um grande amigo. Eu já lhe disse que, para mim, você é um monumento da nossa cultura brasileira e isso me deixa muito feliz. Também fico feliz por outra pessoa bastante acolhedora, inclusive foi meu professor de física e grande ativista do movimento negro, Jorge Amâncio, pessoa com a qual eu muito me espelho e me identifico. Também agradecer a presença de pessoas admiráveis que estão aqui, nessa oportunidade maravilhosa de conversar sobre literatura. Quero dizer da minha emoção de dividir essa mesa com o professor Flávio Cotter. Professor Flávio, eu quero lhe dizer que você foi generoso durante toda a sua vida intelectual, só de ter promovido os livros sobre o cânone imperial, republicano e colonial, de ter tido fôlego de dividir com a gente essas experiências de literatura, às vezes tão dispersas, e que exige uma necessidade de sistematização e zelo epistemológico a respeito. Você dedicou uma vida a esses projetos e eu, como aluno do senhor, tenho que simplesmente agradecer e dizer que foi muito feliz da minha parte acompanhar os seus escritos. Inclusive, começo com algo que eu aprendi contigo, professor.
que foi a relação entre literatura e nacionalismo, literatura e nacionalidade. Ou seja, quando a literatura ela acaba fazendo a propaganda dos valores nacionais. Isso pode acontecer no compromisso da literatura com a formação em andamento da identidade nacional. Isso pode acontecer quando a literatura ela acaba fazendo uma propaganda da ideologia das ideologias do Brasil oficial. Isso também pode acontecer quando a literatura abarca as demandas do Brasil real. Eu falo do Brasil oficial e do Brasil real usando esses termos que foram muito caros ao jovem Machado de Assis, quando, no seu início de carreira como jornalista, ele já percebia essa polarização, esse fenômeno da nação cindida entre interesses diversos e como essa divisão pode ter, inclusive, prejudicado o andamento de um projeto de nação inclusiva que até hoje a gente vem buscando, uma vez que a gente enfrenta dois problemas históricos, que é o problema do egoísmo e o problema da desigualdade. Então, eu fico assim incitado, né, concitado, melhor dizendo, a começar o debate sobre a necessidade que Machado teve, a partir da sua literatura, de perceber um Brasil dividido, né? E o olhar literário sobre essa composição até fragmentada de país que acabou nos prejudicando no aspecto de uma conformação de um pacto federativo que pudesse integrar regionalmente as partes do Brasil numa composição mais harmônica. E, do outro lado, né, como tudo é muito dialético, a gente também precisa chamar a atenção que essa composição variada de Brasil também foi responsável pelo reconhecimento de uma virtude muito importante, que é a virtude da diversidade, né? Então, eu também vejo como a nossa literatura, né, ela chamou a atenção para a diversidade brasileira. No próprio século XIX, se a gente for buscar o projeto do José de Alencar, né, ele, em cada livro, ele tentou, né, com os equipamentos que ele tinha à época, dar conta de cada pedaço do Brasil, né? Então, o Guarani, Iracema, o gaúcho, né? Então, sertanejo, quer dizer, vários momentos, né? Várias nuances da brasilidade, o José de Alencar tentou buscar isso. O Machado de Assis, que foi aqui já dito, além de ter percebido uma integração nacional problemática, ele foi a fundo ao montar um raio-x, digamos assim, da classe imperial brasileira, né? Então, a partir de uma visão irônica do estamento imperial brasileiro, nós tivemos, a partir de Machado, uma grande crítica dos vícios da nobreza, né? E como, evidentemente, esses vícios prejudicaram, né, uma percepção mais popular, né? E, como eu disse para vocês antes, mais inclusiva de Brasil. Não à toa, né, se nós pensarmos em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que é um divisor de águas na literatura brasileira, inclusive para pensar o assunto que nós estamos aqui nos referindo, né, a partir de um senhor de escravizados defunto, né, e, evidentemente, de todas as
as práticas viciadas, né? E a falta de virtude de Brás Cubas, né? Mostra muito bem, né, a ousadia do Machado em dizer que a classe que deveria servir de exemplo foi justamente a classe que nos derrubou, né? E essa derrubada, essa rasteira da classe dominante mostra muito bem a falta de ética e de compromisso social desse mesmo grupo com o desenvolvimento do país como um todo, né? Então, eu acho que isso também é muito importante a gente perceber. Então, se o Machado de Assis, por um lado, mostrou os problemas da elite do atraso, como diria Gessé de Souza nesses tempos atuais, o Jorge Amado, com Capitães de Areia, mostra, a partir do grupo empobrecido, a capacidade política que esse grupo pode ter, passando pela escola e passando pela formação política, né? Esse Brasil, que o Machado chamaria de Brasil real, ele pode se fortalecer pela formação educacional, cultural e pelo engajamento e, evidentemente, propor uma outra composição nacional, uma outra figuração que a gente vem chamando aqui de figuração inclusiva e que a gente também pode chamar de uma composição diversificadora, né? Então, nós estamos falando aqui do valor da diversidade. Eu venho demarcando muito a ideia de diversidade aqui, porque a gente conseguiu um certo estágio inclusivo com a noção de mestiçagem, só que com a diversidade a gente começou a também ter uma consciência de que a coexistência de brasileiros no mesmo espaço não é suficiente se não tiver um projeto de convivência ética entre os seus habitantes. E essa convivência ética entre os seus habitantes, conforme as variadas formações do nosso povo, é o que eu estou chamando aqui de diversidade, e é como a literatura, por exemplo, ao longo do seu tempo de construção, vem tentando dar conta com muitos desafios, né? Se, por um lado, Mário de Andrade consegue, no Teatro Municipal, recitar um poema bastante significativo, que é o Ode ao Burguês, que no jogo de linguagem soa como ódio ao burguês. Então, quer dizer, perceber a literatura como um jogo especial de linguagem que vai propor, além do cenário comum linguístico, outras facetas de expressão especial, né? Então, interessante notar que o próprio Mário de Andrade ele busca, no Ódio ao Burguês, fazer uma crítica social daquele estamento dirigente, no ponto de vista socioeconômico, mas que vem já daquela época desgovernando o Brasil no campo social inclusivo. E, ao mesmo tempo, como é importante a gente notar num livro de um capricho estético impressionante, como O Grande Sertão Veredas, né? Um livro inventivo na sua linguagem, de autoria de Guimarães Rosa, um diplomata, que ao mesmo tempo é um contador de histórias, é um cidadão que se localiza também numa movimentação pessoal e antropológica pelo interior de Minas, né, pescando histórias aqui e acolá,
Então, há um investimento desse autor também na cultura popular, assim como há um aceno do Guimarães Rosa na chamada cultura erudita, só para a gente usar aqui dois termos muito mais como uma projeção didática do que necessariamente criar aqui um separativismo entre essas duas expressões de cultura. Mas é para dizer como é que essa capacidade do Guimarães Rosa de ouvir dicções culturais distintas é algo muito caro à literatura, né? A literatura como essa arte de ouvir dicções culturais distintas, né? Eu colocaria aqui um pequeno ensaio conceitual sobre literatura, e que eu acho que quem representa bem isso é o Guimarães Rosa, em plena disputa de terra, um cenário violento de matanças inúmeras, né? Riobaldo vai emprestar ali uma linguagem professoral, filosófica, né? Com uma série de possibilidades, né? Até de colocar leveza num ambiente de temperatura muito alta em termos de peso infrator, né? Então tem ali as discussões de terra, né? Nuances que vão tocar claramente a pasta da reforma agrária ou até mesmo do próprio latifúndio, pauta essa que também foi muito cara a Raquel de Queiroz em O 15, para questionar a seca, assim como foi com Graciliano Ramos em Vidas Secas também. Então, eu estou trazendo aqui, pessoal, um repertório de obras, pensando aqui algumas indicações da nossa fortuna literária brasileira, para dizer que nós temos como um centro fértil de construção o papel social e político da literatura. Então, acho muito importante a gente perceber que esse assunto é um assunto que eu diria que faz parte, compõe um dos pilares mais essenciais do nosso fazer literário, né? E é interessante a gente ter essa atenção. Inclusive, recentemente saiu um livro chamado Literatura Brasileira Contemporânea, um Território Contestado, um livro escrito pela professora da UNB, Regina Del Castanho, e ela conseguiu fazer um mapeamento estatístico de que, de acordo com os últimos lançamentos saídos de 2000 para cá, ao investigar o tipo, a composição dos personagens destes livros, ela percebeu que a maioria era masculina, branca, ocupava alguma profissão liberal, tinha um certo capital de riqueza, opção católica de religiosidade, ou seja, ela também demonstrou que há um campo preferencial de representações sociais na literatura brasileira contemporânea. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber, né, em obras distintas, um certo compromisso, um empenho de representar o lado da diversidade, há também uma tradição literária que, entre aspas, chove no molhado e acaba reproduzindo os valores das classes hegemônicas, né? Isso pegando a tese da professora Regina Del Castanho. Então, como se diz, eu acho interessante perceber que a literatura, nesse cenário todo que a gente vem percebendo, é a pátria do dissenso, né? Tentar, evidentemente, ver que é um grupo, é um grupo de forças, né,
que nessa disputa de forças pelo capital simbólico acontece de maneira, digamos assim, muito potente na literatura, e a literatura é esse espaço, por excelência, de possibilidades divergentes de existir e, ao mesmo tempo, da gente perceber uma série de batalhas que são realizadas, seja ela em prol de um mundo inclusivo, seja ela querendo fortalecer uma exclusividade, né, de valores. E isso, para mim, é muito significativo ao ler literatura, né? Como a gente percebe isso. E só concluindo aqui, me lembra muito, né, trazendo aqui à baila, um texto do Machado de Assis muito importante, chamado Instinto de Nacionalidade, e que, né, o que significa uma literatura, né, que se volta para uma população que se demonstra como um mosaico, né? Quer dizer, não é não é simplesmente, né, dentro das 4 linhas que o jogo é decidido, né? Então, muito das especulações, né, de reflexivas e sensíveis do brasileiro se projeta, né, nos livros literários, e os livros literários eles vão nos apresentar paisagens distintas, né? Se pensarmos, só para ficar aqui num aspecto mais pós-moderno, na pandemia, né, como cresceu, né, por um esgotamento, né, da própria vitalidade humana, e isso sendo pressionado pelos tempos pandêmicos, como cresceu, né, o índice de literatura distópica, né? Então, é interessante também ver como é que a composição externa de mundo ela pode afetar um projeto estético, né, de tal maneira que uma modalidade de literatura acaba ganhando muita força, como a literatura distópica ganhou, recebeu uma grande atenção na pandemia. Então, nesse presente momento, essa é a nossa contribuição de fala. Espero ter conseguido aqui, didaticamente, expor alguns apontamentos. E, no mais, eu quero reforçar aqui o meu estado de emoção de estar com vocês. É um prazer enorme. Obrigado, Márcio Fabrício. Nós aqui agradecemos essa sua fala maravilhosa. E, para dar sequência, então, vamos convidar o professor Flávio René Coetzee, na cadeira 36, né, patrono Vinícius de Moraes, de nossa academia. Flávio nasceu em 46, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Né, tem licenciatura, mestrado, doutorado, livre docência, pós-doutorado em letras. E professor, né, da Universidade de Brasília até recentemente. Né, e coordenava, né, acho que ele coordena ainda, né, o núcleo de estética, hermenêutica e semiótica, na Universidade de Brasília, e foi professor visitante de inúmeras universidades, né, em Rostock, na Alemanha, Federal do Rio Grande do Sul, na USP e várias outras. É autor de mais de 50 livros e 450 publicações científicas na área de literatura, estética e outras. Por favor, professor, a palavra, Flávio Coetzee. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação de vocês, né? Eu
Eu fico meio desajeitado aqui hoje, porque, embora a gente esteja próximo, eu acho que depois de 20 minutos nós vamos estar muito distantes uns dos outros, né? E eu vou tentar resumir por quê, né? Porque aparentemente o Marco falou que a minha vida foi um sucesso, e na verdade ela foi um tremendo fracasso, entendeu? E o fracasso não é por acaso, sabe? Então eu vou tentar pontuar alguns aspectos divergentes, né? Mas que sejam, digamos assim, fundamentais, né? Primeiro, lá no Aristóteles, no Platão, no Sócrates, se diz não há ciência do particular. Portanto, não há uma ciência da literatura formada em cima de um cânone nacional. Segundo, o próprio cânone nacional não se entende nas suas dimensões se não estiver sendo comparado com outras literaturas. Tá? Então, eu vou recapitular para mais de 50 anos atrás, 69, por exemplo, eu tive uma conversa séria com Cândido, eu era aluno dele lá na USP, tinha 21, 22 anos, e eu disse para ele, olha, essa noção de querer montar uma teoria literária em cima do cânone brasileiro, como o senhor e a sua escola aqui propõem, está errada. Tá? E ele ficou me escutando, né? E eu digo, olha, o senhor escreveu na formação da literatura brasileira que nós temos que amar a literatura brasileira porque ela é que nos expressa. E eu vou lhe dizer, eu descendo de alemães, e se eu pego Canaã do Graça Aranha, eu só vejo difamação dos imigrantes alemães lá no Espírito Santo, da obra dele. Se eu fosse negro, eu não aceitaria, sabe, um Castro Alves como poeta dos negros. Se eu fosse índio, não aceitaria o que os índios, o que foi feito pelos românticos brasileiros fizeram com o índio. E vejam bem, os japoneses não estão expressos, sabe? E aqui ficam falando bem só do Mar de Andrade, mas no Macunaíma do Mar de Andrade, além de ser uma obra profundamente reacionária, antimoderna, ela é uma difamação contra o imigrante alemão, italiano e contra a industrialização de São Paulo. Então, está em contrapartida ao que se entende como modernidade. E aqui, na USP, não está se podendo falar isso. Tá? E essa coisa ficou pior, porque eu, em meados de 69, tive que voltar para o Rio Grande do Sul, houve uma briga de família lá, e fui a Porto Alegre e encontrei todos os professores de teoria literária da Federal do Rio Grande do Sul caçados pelo AI-5, e eram liderados pelo Ângelo Ricci, que era um humanista católico italiano, né? O Dionísio Toledo era assistente, tinha introduzido no Brasil o formalismo russo, depois a Escola de Praga, né? E, veja, na época, o Brasil era dividido oficialmente em duas escolas. A do Cândido, na USP, que dominava o sul do Brasil, e a do Afrânio Coutinho, no Rio de Janeiro. E o argumento do Rio era que esse negócio de estudo sociológico da literatura não pegava e não captava o imanente do texto literário e que não se poderia explicar a genialidade do Machado de Assis pelo meio em que ele cresceu e se desenvolveu. Ora, não estou dizendo que Machado não fosse genial, mas é preciso ver as limitações dele. E elas ficam muito mais claras quando se compara Dom Casmurro com modelos como Madame Bovary, de Flaubert, ou Ana Karenina, de Tolstói. Bom, aí eu quero só dizer que a ditadura militar eliminou da Universidade Brasileira uma alternativa que havia no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, que era acompanhada lá pelo pessoal do curso de arte dramática, Gerd Bornheim e outros, sabe? Pelo Chausa na ciência política e tudo mais, entendeu? E que foi varrido da universidade e nunca mais a Federal do Rio Grande do Sul conseguiu reconstituir nada parecido, sabe? E ficam dentro desse discurso de canonização do canônico, sabe?
e não enxergam as coisas de fora, não fazem ciência, fazem ideologia da literatura. Então, digamos assim, o ensino de literatura brasileira no Brasil é uma doutrina de Estado cuja estrutura fundante é basicamente racista, latifundiária, autoritária, racista e homofóbica. Sabe? Quer dizer, a estrutura profunda do fascismo brasileiro, que aflorou há poucos anos com toda a força e agora está no poder, entendeu? Ela é cultuada e cultivada há séculos dentro da literatura brasileira. Sabe? E a escola brasileira não percebeu isso. E eu, quando comecei a apontar isso dentro da UNB, eu tentei montar em 74 para 75 um pós-graduação que recuperasse o projeto perdido, ou perdido, não, aniquilado da Federal do Rio Grande do Sul, e foi destruído no final de 77 pela turma da direita e em nome da literatura brasileira. Como na URGS também já acontecia, sabe? Eu fui aluno de Guilhermino César, sabe? Eu vi ele lá decantando o Uruguai, né, que celebrava, talvez, o genocídio de milhares, centenas de milhares de índios dentro do Tratado de Madrid, e a gente era para aceitar isso, sabe? Então, eu era representante estudantil, eu tinha, na época, a coragem de chegar e dizer essas coisas, sabe? Na USP, eu achava que eu podia falar essas coisas. Tive que ir embora. Fui para Berlim e tal, entendeu? Tive o azar de ir lá cortarem minha bolsa, né, porque eu era descendente de alemães. E o meu orientador, o Peterson, ele se suicidou. Né? Aí o Cândido me aceitou de volta para eu fazer uma tese de doutorado lá. Mas, digamos assim, a gente manteve sempre uma certa distância crítica, e isso significou, literalmente, né? E ele me disse isso, que eu não podia ser professor na URGS, na USP nem na Unicamp. O grupo dele não deixava eu ser professor lá. E, efetivamente, não deixaram, entendeu? Gente como o Roberto Schwartz, Modesto Caroni e outros agiram nesse sentido, sabe? Então, vejam, essa coisa de uma santidade literária, não é pregada, agora eu já não sou mais presidente da academia, eu posso falar com certa liberdade, eu já estou aposentado, perto de morrer, ela é uma situação de uma repressão ideológica, de uma manipulação de mentes em que as pessoas não percebem as estruturas profundas que elas ficam reproduzindo ad infinitum aí, entendeu? Sem realmente conhecer direito os problemas, sem pensar direito as questões, sabe? Então, por favor, não vamos confundir, tá? Literatura produzida no Brasil com o cânone literário. Por exemplo, eu dirigi um instituto em São Paulo, onde é que nós tínhamos pilhas e pilhas e pilhas. Eu mandei fazer mais de 700 volumes de jornais de Santa Catarina, basicamente, em língua alemã, onde é que em todos tinham contos e poemas produzidos no Brasil. Quer dizer, não se admite uma literatura brasileira em língua alemã, como também não em língua japonesa ou italiana. Sabe? Então, é uma situação de repressão profunda. Eu venho de uma região onde é que a língua dos meus antepassados foi proibida em 1938. 3.000 escolas foram fechadas num dia. Tinha um campo de concentração lá para aprender quem falasse alemão, entendeu? E a língua portuguesa me parece mais um campo de concentração do que aquilo que o Heidegger chamava de casa do ser, sabe? É um sistema de vigilância e rupturas, e a gente, dentro do sistema do ensino de literatura, tem que ficar repetindo as mesmas coisas, sabe? E não pode problematizar alguém como nasceu Machado de Assis, sabe? Então, vejam, é preciso distinguir claramente, sabe, entre a literatura produzida no território brasileiro e aquela fração dela que é canonizada e que é
doutrinada das escolas, e os cursos de letras são cursos de lavagem cerebral, e as escolas brasileiras são escolas de lavagem cerebral. Por que eu estou dizendo isso? Porque a literatura não é reconhecida como arte no Estado brasileiro. Veja bem, os alunos, os jovens e as várias gerações aqui no Brasil estão impedidas de ter acesso aos grandes clássicos da literatura universal. Isso é o quê? Com que direito se faz essa discriminação? Sabe? No curso de letras, lá com o Ângelo Ritt, nós tínhamos um semestre sobre a Ilíada, sabe? Depois um sobre a Epopeia, a Odisseia. Né? Depois a gente lia as tragédias gregas, lia Aristófanes, sabe? E no curso de arte dramática também se fazia isso. E tudo foi eliminado de lá pela ditadura militar. E a Federal do Rio Grande do Sul deu o título de doutor honoris causa a Costa de Silva e Médici. E impediram essas pessoas todas de voltar. Eu acompanhei o Ângelo Ritt nos últimos anos, eu lutei lá com o Cândido para conseguirmos um lugar para ele trabalhar, e o Cândido até me ajudou nisso, e ele foi trabalhar na editora Abril, na coleção dos Pensadores. Só que, pelo que a viúva dele me disse, ele um dia não aguentou mais a desolação de não poder lecionar mais no Brasil, e ele tinha saído da Itália porque tinha caído uma bomba na biblioteca dele durante a Segunda Guerra, e ele se suicidou, se jogou debaixo de um carro lá em São Paulo e morreu, sabe? Dionísio Toledo saiu do Brasil, foi para Paris, lecionar lá e nunca mais voltou, sabe? Tenho vários colegas e amigos que se foram, assim, e disso não se fala, isso é como se nunca tivesse existido. Eu tentei lecionar na Federal do Rio Grande do Sul, não deixaram, sabe? Então, vejam, eu estou querendo dizer algumas coisas aqui que são muito cruéis. E não é porque eu estou falando, elas são cruéis na sua realidade, que é aceita por aí, e propagada. Vejam bem, não faz parte dos direitos do cidadão brasileiro ter acesso às grandes obras de arte. Tudo bem que não se possa ter aqui um museu como você tem no Quai d'Orsay, ou tem em Londres, ou em Florença, entendeu? Mas literatura é uma coisa fácil de ser distribuída. Agora, eu estou pregando salvação? Não. Por exemplo, logo depois da Revolução Russa, o Lenin disse a revolução proletária foi feita não só contra a burguesia, mas também contra o proletariado. Nós temos que mudar o proletariado, fazer uma revolução no proletariado. E, entre as outras coisas, ele chamou o Gorky, disse, monte aqui um instituto de tradução, chame Choklovsky e outros que você quiser, e ele chamou, e montaram boas traduções das grandes obras clássicas da literatura universal para o russo, e imprimiram milhões e milhões de exemplares para serem distribuídas nas escolas. Adiantou, salvou? Não sei, entendeu? Mas, para mim, eles tentaram. E eu estou querendo apontar isso. Faleceu há uma semana um cara que foi meu colega, eu até achei que era meu amigo no tempo, que era Antônio Arnone Prado. O Arnone gostava da poesia marginal, gostava do Lima Barreto, por exemplo, fez tese de doutorado sobre isso. Eu também até acho simpático tentar entender Machado de Assis a partir do que Lima Barreto propõe. Eu tive um colega que era espião da Polícia Federal lá na nossa sala, que me perguntou um dia qual é o trabalho que eu proponho para terminar o curso de literatura brasileira. Eu digo, faça uma comparação entre Machado de Assis e Lima Barreto. É claro que ele não tinha competência para fazer isso, entendeu? Mas ele foi lá contar para os professores, e depois ele queria que eu fizesse o trabalho para ele não me denunciar. E ele me mostrou a carteira. Tá? Então, vejam, como é que vai se entender a Luiz de Azevedo como sendo o naturalismo, se não se leu Camimo Germinal do Zola, entendeu? Sabe,
não tinha nem indústria aqui no Brasil na época da Luiz de Azevedo. O mulato dele é tão branco que nem do espelho ele não enxerga que tem qualquer sangue preto, sabe? O sangue de negro, né? Quer dizer, é uma pataquada que se tem aí, entendeu? De mentiras institucionalizadas que não são percebidas porque não são confrontadas. Agora, é muito mais fácil ficar dentro desse discurso interno do cânone brasileiro, repetindo as mesmas canonizações, do que se dar ao serviço de realmente estudar, não é dar uma lida, não, é realmente estudar Homero, estudar Virgílio, estudar Flaubert, estudar Tolstói, entendeu? E tratar de comparar passo a passo essas obras diferentes. Por que eu estou tão exaltado? Porque, veja, aqui tem um livrinho que eu estou reescrevendo agora, chama O Herói. Isso eram aulas que eu dei na PUC de São Paulo, em 1981, por aí, e logo depois eu fui demitido, porque eu estava pintando e bordando lá dentro. Sabe? Só que essa porcariazinha vendeu mais de 10 mil exemplares, sabe? E tava, é um livrinho de nada, entendeu? Sabe? Curtinho, feito todo para ser didático e tal. Agora, está cheio de lacunas, cheio de coisas a ser preenchidas, mas a ideia aqui dentro não é ruim, sabe? O Cândido, por exemplo, tinha dado aula sobre Ricardo II, Shakespeare, que era uma coisa admirável, que ele tivesse se aberto para um texto de Shakespeare, ele só tratou desse. Veja, o Cândido leu entrevista dizendo que ele tinha orgulho de ter lido 27 vezes um romance do Graciliano Ramos. Bom, se tivesse lido 27 vezes os sonetos de Shakespeare, ele tinha ido mais longe do que ler 27 vezes um romance do Graciliano e não ter percebido coisas fundamentais lá dentro, né? Mas, veja, eu tentei manter um diálogo cordial com o Cândido e eu era o aluno, dependendo dele, entendeu? E tudo mais, né? Mas eu percebi que havia muita coisa que não podia ser dita, sabe? E que continua não podendo ser dita 50 anos depois. Que daqui a 50 anos vai continuar não podendo ser dita, sabe? E veja bem o que se gera por baixo disso, sabe? Você acha que na ciência, ou na filosofia, ou na arte, se pode produzir qualquer coisa sem conhecer as obras maiores da produção mundial naquele setor? Você vai inventar de novo a teoria da relatividade aqui no interior do Brasil e fazer de conta que Einstein não existiu? Não, mas a literatura é assim que se age. E o que acontece daí? O público brasileiro, há várias gerações, desde sempre, desde que ele passou aí para a escola, tem uma formação rasteira e baixa e ruim na qualidade literária. Por quê? Porque fica restrito não só ao horizonte do cânone, mas à interpretação canonizante do próprio cânone, que não é um questionamento desse cânone. Então, não tem noção, né, de grandes obras da literatura mundial, sabe? Não tem noção. Eu disse para o Cândido de 69, nós precisamos estudar os grandes clássicos da filosofia também para fazer teoria literária. Veja, isso que para nós era evidente em Porto Alegre, sabe, nos anos que a gente estudou lá com esse pessoal, que foi caçado. Era absolutamente evidente e normal lá em Berlim, onde é que eu estudei, ou era na Suíça, ou era em Paris, entendeu? Mas no Brasil, até hoje, não é. Até hoje, não é, sabe? Então, vejam, não era só um discurso patriótico
em cima de destruir essas referências estrangeiras, não estudar o que é brasileiro, porque a literatura brasileira é a que nos expressa. Desculpe, eu disse para o Cândido, eu não vejo por que eu não posso me ver expresso em algumas grandes obras do Shakespeare, por exemplo. Sabe? Eu acho que ele até me expressa melhor do que esses autores brasileiros que estão mentindo sobre nós. Sabe? Veja bem, a origem da maior parte dos escritores brasileiros é o latifúndio escravagista. Sabe? Vê lá, sabe, o que significa o Castro Alves, da Cachoeira Paulo Afonso, quando um negro lá descobre que o filho do senhor branco matou, violentou a noiva dele, a mãe diz, não, ele é teu irmão, sabe? Ou eles dizem, o melhor lugar para os negros é a África, lá eles são livres. Entendeu? A proposta era mandar a negada toda para a África, sabe? Então, vejam, isso são coisas que não podem ser ditas, não devem ser ditas e não são ditas nem escritas. Eu fui demitido da UNB no final de 77 por gente, inclusive pertencente à nossa academia, e não pude entrar na USP, depois fui demitido da PUC de São Paulo, entendeu? Quer dizer, vejam, eu estava tentando descobrir o que eu fiz de tão errado nessa porcariazinha desse livro, O Herói. Que eu escrevi em 2, 3 semanas, entendeu? Porque me dava o dinheiro para eu sobreviver mais 2, 3 meses, entendeu? Tendo um filho pequeno que dependia de mim. Tá? Aí, de repente, eu descubro aqui que, por exemplo, eu até citei aqui, ó, Antônio Cândido, aqui Ricardo II, o cargo do rei, o Ricardo II cai, e aí ele sobe na dignidade de rei. No fundo, era a ideia de que quem tem, todo rei tem realeza, entendeu? Quer dizer, ela vai acabar aparecendo sempre. Quer dizer, no fundo, a oligarquia sempre é boa. Sabe? Vejam os comentários que foram feitos nos últimos dias aí sobre as cerimônias fúnebres da Queen Elizabeth. Sabe? Nenhum chegou ao simplório dado de que a Elizabeth I fez a ascensão do Império Romano, a vitória fez do grande domínio inglês, e a segunda representa o processo de decadência daquele império. Sabe? E agora fica botando eles nas costas, sabe? Bom, eles querem ter as costas sob o domínio de Londres, sabe? E assim por diante. Né? Mas veja, aqueles caras todos arrumados, e 1000 pessoas lá desfilando, sabe? No mesmo passo. Quer dizer, nós temos uma unidade, isso é uma identidade bélica militar, que custou a vida de milhões de pessoas na África, na América do Norte, na Índia, e assim por diante. Sabe? Fica se dando uma estetização, também não se tem noção da geopolítica. Por que eu falo isso? Por exemplo, veja, o Cândido não tinha percebido isso, entendeu? José e seus irmãos, na Bíblia. O José é o filho mais novo, portanto, ele estava na posição oposta à do primogênito, que era o que herdava tudo, que é o que está até hoje vigente na Inglaterra. Aí, ele, por ser o Benjamim, ele é o mais amado pelo pai, entendeu? Então, se inverte essa posição, tá? Por ser mais baixo, ele se torna alto, tá? Depois, os irmãos se rebelam contra ele e vendem ele como escravo. Tá? Aí ele vai lá para o Egito e, sendo um primeiro Freud lá, discípulos os sonhos lá do rei, do faraó, e se torna primeiro-ministro. E aí os irmãos chegam lá se arrastando lá embaixo. As posições se invertem, entendeu? Quer dizer, sabe, tem uma estrutura narrativa muito bem bolada lá dentro. Agora,
ponha isso na figura do Cristo. Eu estou tentando entender por que eu fui expulso da PUC. Veja, o Cristo, né, representa uma virada estética no Ocidente e praticamente no mundo. Porque, ao contrário do que acontecia na estética clássica, onde é que, se vocês olham as figuras de Zeus, ou Apolo, ou Júpiter, etc., você sempre tem um senhor branco grandioso, que era a consagração do patriciado escravagista da época. Tá? E Cristo é massacrado porque vem defender os marginais e os mendigos da sociedade. Entendeu? E, agora, coloco no centro da estética cristã a figura de Cristo crucificado, e principalmente no rosto dele. E vejam o que acontece no rosto. Quer dizer, ele que é para ser o salvador de tudo, não consegue nem salvar a si mesmo lá de cima da cruz. Quer dizer, aquela piada do soldado urbano, se és um Deus, apeia dessa cruz, entendeu? Ela é bastante marcante como hermenêutica da situação lá. Né? Mas, vejam, nós não estamos com coragem de pensar os textos bíblicos, por exemplo, como textos literários que deveriam ser interpretados e lidos. E nós não fazemos isso. E não deixamos fazer isso. E nos cursos de letras do Brasil inteiro, ninguém faz nada disso. Tá? Então, veja, eu não quero me demorar muito, entendeu? Mas, por exemplo, na época lá, Haroldo de Campos e tal, ficava insistindo na linguagem renovadora do Ulisses do Joyce, né? E essa mesma exegese foi aplicada aí para ver o Guimarães Rosa, sem que se vejam as profundas limitações do Guimarães Rosa. Né? Ninguém fala disso. Aí eu tinha uma orientanda lá, que conhecia muito o Ulisses do Joyce. Digo, olha, examine isso aí de uma outra perspectiva. Veja até que ponto aquela degradação do Leopold Bloom, que aparece lá fritando rins com cheiro de urina, né? Depois aparece lendo o jornal sentado no vaso sanitário, entendeu? A Molly Bloom como prostituta, tal, entendeu? Quer dizer, quase prostituta. Veja se não está ele falando aí como um irlandês que está protestando contra o domínio da Inglaterra sobre a Irlanda. Ela foi verificar, tal e tal, tudo bem, era isso mesmo, entendeu? Só que eu perdi o meu emprego, entendeu? Sabe, não se podia dizer isso, porque o formalismo servia para esconder os conteúdos mais profundos. Né? E veja, eu não estou falando isso de graça, não. A poética do Aristóteles, ele fala que há os gêneros maiores, que são dois, a epopeia e a tragédia, e os gêneros menores, o gênero menor, que é a comédia. Né? E qual é a diferença entre tragédia, epopeia e comédia? A comédia é voltada para pessoas do povo. Lá podiam aparecer escravos no palco, podiam dizer algumas coisas. Sabe? No Aristóteles aparece um escravo lá, e aí ele pergunta, será que eu poderia ter uma alma também e ser levado pelo Caronte lá para os Campos Elíseos? Aí o cara diz lá para ele, olha, você pode até ter uma alma, mas você não tem um tostão para pagar para o Caronte para ir te levar lá para o outro lado. Então, você se dane. Tá? Então, mas veja, é uma piada cruel, mas é muito sintomática. Né? Então, vejam, o que é o gêneros maiores? Epopeia e tragédia. Tá bom. Mas quem são os heróis épicos e trágicos? São os membros do patriciado, sabe? E dentro da exegese grega e também romana, as famílias aristocráticas, elas descendiam do cruzamento de uma divindade com um ser humano. Geralmente era um deus com uma mulher, mas podia ser o contrário também. Portanto, eles tinham sangue azul, sangue divino nas veias, e, portanto, eles podiam mandar ter gado, terra e gente. Sabe? Então, isso tudo
tem sido esquecido, mas lá estou citando coisas que eu aprendi com o Ângelo Ricci, sabe? E vejam, o que é a tragédia? É perder o poder e mostrar a grandeza na perda do poder, sabe? Agora, veja bem, você pode ser o herói épico da perspectiva de Homero ou de Virgílio, sendo um homem do povo, sendo um escravo? Não. A literatura romana celebrou um escravo que se rebelou e derrotou as tropas romanas? Não. Só depois da Revolução Augusta fizeram um balé sobre isso, sabe? Então, a epopeia é a celebração da dominação dos dominantes. E os deuses gregos e romanos são um retrato da classe alta dominante lá, que era loira e de olhos claros. Vejam. E sabe o que era isso, ser loiro de olhos claros em Roma? Isso era bônus. E ter tez escura, olhos escuros, cabelos escuros, era malus, daí vem melatonina. Isso é a origem das palavras bom e mal em português. Sabe? Guimarães Rosa discutiu isso dentro do Grande Sertão Veredas, nem passou perto, né? Então, vejam, a questão que se tem aí é uma imensa tradição de dominação em que só se celebrava a dominação dos dominadores. E a arte feita, por exemplo, no Renascimento italiano era para promover isso. Isso só vai mudar um pouco no final, no século XIX, praticamente, sabe? Por exemplo, o Zola ousou promover para o centro da atenção do romance mineradores que ficavam no fundo das minas de carvão, vegetando lá embaixo, vivendo no escuro, do calor, sem roupas e tal, homens e mulheres, sabe? Sujos, imundos, e que tentam obter um melhor salário, um pouco melhor de condições de vida, e são massacrados na época. E ele retrata isso. E não por acaso. Eu já estou terminando. Ele cita Marx num certo momento lá, né? Então, vejam, nós não examinamos direito esses processos de evolução, sabe? Nós não examinamos, por exemplo, o romance do realismo socialista. Ninguém lê Cimento do Glatkow, por exemplo, aqui, né? E, vejam, há um outro problema por baixo disso, que é uma tese que era a da estetização da política pelo fascismo, com as Marshall Flambeau, tá? E a resposta que Brecht deu com a politização da arte na década de 20 para 30, entendeu? E 40. Né? Isso é um problema central e não é discutido aqui. Tudo isso fica, sabe, por fora, tal, entendeu? Mas eu já ultrapassei meu tempo, desculpe, eu vou encerrar aqui, né? Desculpe se eu fui um pouco veemente na recordação das coisas, né? Mas o problema é bem mais sério do que nós todos gostaríamos que fosse, sabe? E eu agradeço a bondade de vocês terem permitido que eu falasse algumas coisas, embora vocês não soubessem exatamente o que eu iria falar, né? Obrigado.